Olá, seja bem-vindo ao Papo de Redação. O novo Enem será aplicado a partir de 2024. Dentre as principais novidades, a realização do concurso em 2 fases e a aplicação de questões discursivas. As mudanças foram divulgadas pelo Ministério da Educação, mas não foram detalhadas, o que está gerando apreensão por parte de educadores e estudantes. Para debater esse assunto, recebemos José Luiz Mendes, consultor da Somos Educação, Rebeca Albuquerque, professora de português, coordenadora de ensino na rede privada de Fortaleza e diretora pedagógica do ensino politécnico brasileiro. E Yasmin Costa, professora de física na rede estadual e também coordenadora pedagógica da rede privada de ensino. Primeiramente, pessoal, obrigado pelo convite aceito. Como vocês estão vendo essas mudanças? Pode começar, José? Primeiro, eu acredito que o ensino médio em si era um ensino já cansado, que precisava de uma mudança. Tá? Acredito que a maior mudança da educação dos últimos anos é essa mudança do novo ensino médio, que vai ocasionar uma mudança no Enem. Isso para a rede particular é o primordial naquelas escolas que são focadas no concurso público, né? E desse ponto a gente pensa que essa perspectiva de como vai ser essa prova é que realmente vai mudar as redes particulares. A pública, acredito que já fez essa mudança, porque o novo ensino médio ele veio com a intenção de trazer o técnico e uma formação técnica para esses alunos. E as escolas públicas já vinham fazendo essa mudança no decorrer dos anos. Eu acredito que a maior mudança dos últimos tempos na educação é essa prova do Enem que está sendo ocasionada pela mudança do novo ensino médio. Para vocês que estão em sala de aula, essa mudança está gerando apreensão, já que não foram detalhadas? A gente sabe que vai ter questões abertas, mas quantas questões, né? Como vai ser a cobrança de pontuação? Isso gera uma preocupação, Rebeca? Gera, porque assim, eu costumo dizer que nós estamos navegando por mares incertos. Sabemos que existe um horizonte, mas nós não sabemos como será detalhado. Porque assim, para que eu possa fazer uma prova, eu preciso ter uma matriz curricular. E eu preciso ter a matriz do novo Enem, que foi prometida pelo Ministério da Educação, que seria divulgada no ano passado. Então não foi divulgado o documento. Se esse documento não foi divulgado, como é que eu planejo para frente? Como é que eu me organizo? Então são mares incertos. E considerando isso, o que causa, né, nos alunos, qual a única certeza? Que em 2024 haverá um novo Enem. Qual é uma outra certeza? Que existirão 2 dias de prova. Provas com questões interdisciplinares e uma segunda ligada aos itinerários formativos. Só que nessa discussão toda, o que acontece hoje para o aluno, pensando nas salas de aula? Qual itinerário eu vou cursar pensando no meu curso, no sentido de dizer profissional, essa dimensão? Então, o aluno vai dizer, eu quero fazer direito, certo? Eu quero fazer direito, então eu vou estudar um itinerário de ciências humanas e linguagens e códigos. Mas quando você aprofunda mais um pouco, ele diz assim, mas eu pensando bem, eu acho que eu quero fazer veterinário. De direito para veterinário, você tem uma distância do que você vai estudar. E se tivesse uma terceira opção? Eu acho que eu iria para arquitetura. Então, assim, olha a dimensão de tantos cursos e tantos itinerários que esse aluno tem que estudar. Então, durante todo esse processo, ele fica muito incerto, porque, de repente, no meu primeiro ano do ensino médio, eu tinha vontade de fazer direito, mas no segundo ano do ensino médio, agora eu tenho vontade de fazer arquitetura. E o que foi estudado no primeiro ano do ensino médio, do itinerário, que vai agregar para essa prova? Para uma prova que a matriz ainda não foi liberada. Então, estamos nesse exato momento. Sim, foi um passo largo, quando o Zé Luiz coloca que é o que necessita na escola. Se eu for dar uns passos mais atrás, existe a ideia em 2009 que o nome era Ensino Médio Inovador. Só mudou o nome, né? Que é Novo Ensino Médio, mas antes era inovador. E isso foi pensado no governo do Fernando Henrique Cardoso. Existia já a discussão dos conteúdos, né, dos componentes curriculares, das áreas cruzarem, porque não existe só linguagens, o mundo não é só humanas, eles se complementam. Então, nessa relação toda, naquela época não aconteceu, estava planejado. Quando você chega para cá agora, veio como força de lei.
Então, muitos ainda dizem, não vai Positivo, acontecer, né? não vai dar certo, isso não vai existir. Não, mas não vai ter um novo Enem? Não, vai ser tudo do mesmo jeito. E aí, qual é a grande questão? Eu acho que essa é a maior pergunta. É se as universidades públicas, federais, estaduais, estão dentro da discussão. E aí, numa palestra que eu assisti do Eduardo Deschamps, que era a pessoa que estava à frente do Conselho Nacional na época do pensamento, da ideia, da concretização, ele disse o quê? Que as universidades federais e estaduais estão em discussão. Não é tipo assim, nós estamos aqui dentro do Conselho Nacional discutindo um novo Enem e as federais estão distantes. Não. O que está sendo liberado para a sociedade, elas também estão cientes. Então, assim, nossa, será que isso de fato acontece? Então, assim, nós não sabemos. Por vários motivos quando você vai seguindo. Onde está a matriz curricular? Primeiro passo. Porque eu vou ensinar para alguém que vai fazer uma prova. De qual matriz curricular? Então, eu ainda estou trabalhando a matriz antiga, mas se ele nem vai fazer mais a prova sobre essa matriz, por que eu estou trabalhando a matriz antiga? Mas, na atual situação que nós estamos no Brasil, e isso não é para ninguém surpresa, o que eu sei de informações de dentro do MEC, que é o que é discutido de manhã, não é discutido à tarde. Então, assim, os mares são incertos. Imagina se para nós, educadores, que estudamos, pesquisamos, temos todas essas dúvidas, imagina para um adolescente que está dentro da sala de aula. E aí a maior importância é dar um espaço de segurança. E sempre na lógica, assim, isso aqui é conteúdo conceitual, procedimental e atitudinal. Independente da prova que venha, você vai estar preparado, porque você foca no conteúdo. Acredito que este é o lugar. Mares incertos, foca no conteúdo, na sequência dos 3 e esperar novas surpresas, porque no momento que nós estamos vivendo, todo dia é uma surpresa. Eu faço uma análise, não sei se vocês concordam comigo, que o MEC colocou o carro na frente dos bois. O que a gente tem de concreto é que o Conselho Nacional de Educação autorizou algumas mudanças, inclusive o exame em 2 fases, a cobrança de questões subjetivas, e o MEC se antecipou em divulgar, em bater o pé, vai ser 2 fases, vai ter questões discursivas, mas não amarrou essas questões, né, Rebeca, que você está colocando, até mesmo a participação das universidades federais. Pelo que eu vi em algumas matérias, cada universidade vai ter o critério de quais itinerários vai escolher para determinado curso, e isso deixa, né, deixa os profissionais, como você falou, Rebeca, apreensivos. Não sei se vocês concordam comigo, né? Aproveitando o ensejo, Yasmin, vocês da área de ciências da natureza, diante dessas incertezas, como é que vocês estão se preparando? Bom, como a Rebeca disse, né, são mares muito incertos, e reforçando ao que o Zé Luiz comentou, a gente, já puxando lá de 2009, o ensino médio começou a mudar em 2009 por conta da implementação do novo Enem. Então, a mesma coisa vai acabar acontecendo com a gente aqui, porque a gente não tem uma matriz, então se tem uma dificuldade de saber exatamente o que vai cair, como que vai ser cobrado, a gente sabe que são 2 dias, que são 2 fases, a gente sabe que a prova vai ser aberta, mas o como vai ser aberta? Uma coisa é ser aberta, né, olhando um pouco para o meu lado, que eu sou professora de física, uma questão de física que eu tenho de desenvolver a conta. E o que vem aparecendo, pelo menos o que indica, o que tudo apresenta, é que o menino vai ter que dissertar sobre como solucionar tais problemas. É completamente diferente de eu simplesmente fazer uma conta, ensinar o menino a desenvolver a conta daquilo dali. Então, são habilidades diferentes e a gente não tem isso fixado, a gente não tem essa norma, então a gente não tem como trabalhar em cima disso de forma adequada, porque fica aquela questão, se eu trabalhar só a parte dissertativa do menino de resolver problema, como que vai ser se aparecer alguma conta? E se aparecer conta e eu tiver trabalhado a outra? Então, é muito complicado, pra gente está completamente cego nesse sentido, tanto para a escola particular quanto para a escola pública. A gente tem a outra dificuldade, que a gente tem que ofertar os itinerários formativos, mas a gente não tem nenhuma normalização em relação a esses itinerários. Tá, o menino vai fazer no final uma prova de
de ciências da natureza. Tá, mas os itinerários que ele fez em uma escola não são os mesmos itinerários que são ofertados ou trabalhados em outra escola. Então, isso tudo gera uma incerteza muito grande em cima dos professores, em cima dos alunos que estão trabalhando isso. Então, assim, na natureza especificamente, a gente está bem, tipo, correndo atrás de como é que a gente desenvolve isso no aluno, né? O pessoal do português, como é que a gente pode auxiliar isso daqui puxando para a natureza, como é que a gente não perde também o passo do desenvolvimento científico em cima disso daí. Então, assim, é muita coisa. E a gente está falando de mudanças a curto prazo, a termos de educação, porque 2024 é daqui a 2 anos, né, no que se diz respeito à preparação. Algo que me chamou uma preocupação ainda maior, está se falando muito da segunda fase, mas a primeira fase, o que foi divulgado é que será uma prova interdisciplinar, que não vai ser dividida em areazinhas, né, a prova de matemática, a prova de português, a prova de inglês, em que até a citação do coordenador de educação básica do Ministério da Educação diz que pode ter uma prova de inglês, né, nas palavras dele, aliás, uma questão com um texto em inglês cobrando um conteúdo de história, por exemplo. E aí, se isso gera mais uma preocupação, porque, ao meu ver, a prova do Enem, hoje, ela já tem uma certa interdisciplinaridade, pelo menos dentro das áreas comuns, né? Se você pegar a prova de ciências humanas, quando está naquele momento dos professores fazendo uma revisão da prova, um professor de filosofia, de sociologia, história, geografia, muitas vezes você pega uma questão e tem ali elementos, né, de uma disciplina e outra. Ao meu ver, já existe essa interdisciplinaridade. Como é que seria essa interdisciplinaridade mais abrangente, né, entre diferentes grandes áreas? Como seria a elaboração de uma questão dessa? Teria que se juntar um professor de inglês, um professor de história, um professor de física e um professor de português, né? Vocês pensaram nisso também? Eu acredito que a mudança já era essa. Era trabalhar por área, né? E realmente a visão de como vai ser essa mudança, nós vamos ter na primeira prova, em 24. Até lá nós vamos ficar esperando esse momento. Nós tínhamos a possibilidade de ter um Enem seriado, que viria no primeiro ano a prova de matemática e português, no segundo ano a prova de matemática e português, e no terceiro ano traria esses 2 tipos de prova. Seria muito bom, porque a gente já teria uma noção de como seria essa composição de prova de matemática e português junto com essa interdisciplinaridade. E, infelizmente, não aconteceu, pelo menos até o momento, e eu acredito que não vai acontecer. Mas seria excelente para a gente ter uma noção de como seriam essas provas, né? Vejo que a ideia é essa, tá? Todas as áreas se entrelaçarem, tá? E realmente vai acontecer de ter questões de física vindo junto da parte de humanas, vai ter, esse primeiro dia de prova vai ser isso. Dentro da BNCC, que o primeiro dia de prova é aquela formação geral básica, então é conteúdo conceitual que foi dado, e o segundo dia de prova é que vai ter uma dificuldade. Dou um exemplo, hoje os alunos fazem simulados do mesmo jeito que a prova do Enem está dando hoje. Como vai ser essa prova 24? Eles estão se preparando para uma prova com um formato antigo. Sim. Esse Enem não vai ter para eles. Verdade. Tá? Então, até isso as escolas têm que repensar e a gente pesquisando e olhando as informações, captando daqui, outro dali, que deixou muito claro é que muitos deles falaram muito da prova da Unicamp. Primeiro dia de prova e o segundo dia de prova. Como é o formato do prova de arquitetura da Unicamp, que abrange várias áreas dentro de uma mesma questão. Então, são algumas dicas que a gente hoje, como não tem nada oficializado, a gente começa a pensar e repensar a forma de dar esse conteúdo e de cobrar esse conteúdo dos alunos. Mas tudo incerto, né? Tudo incerto. Mas o Enem em 2019, quando fez a mudança, também era incerto. A gente veio de uma prova já era tipo uma segunda fase. Você já fazia a primeira fase e a segunda fase era uma específica. Então a gente se preparou para uma nova prova em 2009. E isso vai acontecer agora em 2024, não tem jeito. Agora, até a questão dos dias, o MEC deixou muito aberto, né? Que a declaração do secretário da Educação Básica foi de que deve continuar 2 dias de prova, né? Deve, então quer dizer que não é certeza, vai ser, e esse intervalo vai ser no mesmo final de semana, vai ser
né, uma semana depois. Eu queria pegar o gancho com você, Rebeca, que é da área de português, deve acompanhar correções de redação. Sim. Talvez seja a pessoa mais apropriada para responder essa pergunta. Já que vão ter questões subjetivas, a logística a nível nacional para a correção, né, de questões abertas, é viável isso para uma prova do tamanho do Enem? Eu vou dizer assim, o Brasil ele é um país continental. E na minha visão, enquanto nós não tivermos os documentos, nada é viável, porque eu não sei o que vai acontecer. Se eu for focar na parte discursiva, vamos pensar como é que é hoje a correção da redação. Ela é toda estruturada, tem a correção humana envolvida nisso e demanda um tempo. Só que eu li, e assim, eu costumo dizer assim, eu li em determinado lugar. Se isso vai acontecer, aí já não é a minha parte, porque o que se fala de manhã no MEC não se repete à tarde. Mas pelo menos o que está escrito, eu posso dizer de um lugar, dizer assim, poxa, esse lugar está escrito e é um documento. Então, está escrito no parecer, que foi o documento da consulta pública, que a correção da questão dissertativa, ela seria uma correção com inteligência artificial. Nossa, loucura, como é que vai dar... É outra preocupação. É outra preocupação. Mas o que acontece? Se a gente olha o modelo da prova PISA, que eles escrevem, eles dizem lá, se você quer como referência a nossa prova, veja a prova do PISA, que é uma prova de avaliação internacional, e que usa de mecanismo de inteligência artificial, né? Então, assim, claro, essa seria uma polêmica de um programa inteiro. Como é que a inteligência artificial vai alcançar a correção de milhões, né? Mas se ele pensar nessa estrutura de questão, a inteligência artificial vai dar conta, porque ela vai esperar determinadas palavras, determinados contextos para aquilo que ela está pedindo. Mas, novamente, como o Zé Luiz disse, ela não aconteceu. Isso não está na nossa expertise. O PISA, ele é um instrumento elaborado, não aqui, ele é muito maior do que o Brasil. Mas lá no documento da consulta pública está escrito. Veja como referência à prova a questão do PISA. E aí está lá também escrito, veja como referência a questão da inteligência artificial. E logo após no documento também está escrito que o propósito dessa prova, não sabe se em 2024, mas que muito breve, é que ela seja 100% digital. Que funcione como um test center. Imagina que aqui é um test center, tem aqui uma prova, eu entro aqui, começo a fazer a minha prova, o computador entende a lógica do meu raciocínio e vai mandando as questões, eu respondo e ele faz isso. Isso já acontece em países desenvolvidos e maiores. Eu quero saber o que vocês pensam a respeito dessa questão de inteligência artificial para a correção de provas, mas o Papo de Redação vai agora para um rápido intervalo. A gente volta já, não sai daí. Papo de Redação de volta, discutindo as mudanças para o Enem a partir de 2024. Bem, professora Rebeca, a senhora estava falando das previsão de uma correção com inteligência artificial. Isso não gera mais uma polêmica, visto que com certeza os alunos vão questionar a confiança disso aí, né? A seguridade, se seria uma correção justa, já que é feito por um computador, não é feito por um ser humano? Olha, assim, novamente vou retomar o que eu disse na sessão anterior. É o que está escrito e que nós precisamos estarmos preparados para isso. Se eu concordo ou não, o que acontece hoje no mercado é que existem pesquisas que indicam que a inteligência artificial chegou muito perto da inteligência humana no modelo de correção. Então, eu digo isso porque nós já testamos nos lugares, né, onde hoje eu trabalho. E já aconteceu de eu pegar o mesmo texto, pedir para uma pessoa corrigir e pedir para o computador corrigir dentro da plataforma, dentro da lógica, e foram muito próximos. Eles não foram distantes, inclusive das indicações. Então, o que nós precisamos estar preparados, se eu concordo ou não concordo, isso é uma grande discussão. Porque, obviamente, você trabalha, na hora que você escreve, você trabalha com a subjetividade. E se você trabalha com a subjetividade, como você vai alcançar isso?
Mas se um computador deu uma nota 7,8 e o humano deu uma nota 7,6, aí eu vou para novamente a pesquisa, o computador deu um 8,3, o humano deu 8,1, o computador está chegando. E isso já é referência fora do Brasil. Então, assim, precisamos estar alertos para isso. E como está escrito no documento, isso está proposto, estava lá na consulta pública, que o Brasil precisa ir para a tecnologia, essa prova precisa ser digital, porque é muito caro fazer no papel. Envolve outras questões além disso. E aí vem para uma polêmica maior, né? E o Brasil está preparado para ser tecnológico? Então, acredito que, assim, aqui que vocês estão, digam aí as opiniões sobre isso, mas, assim, o que eu posso dizer hoje, que eu li das pesquisas, inclusive de dentro do ITA, do Instituto, né, lá de Tecnologia Aeronáutica, ele deixou bem claro, nós acabamos de fazer uma pesquisa aqui. E nós chegamos à conclusão que, na correção, a inteligência artificial chegou perto da inteligência humana. Então, isso já existe. Então, nós não podemos ficar será se vai acontecer? Há uns 2 meses, eu estava numa discussão isso com um supervisor, né, de uma escola, uma grande escola, uma pessoa super estudiosa, e ele falou, nossa, Rebeca, isso é muito complexo, a inteligência artificial fazer isso, né? Mas ela hoje está fazendo em algumas redes privadas. Inclusive, complementando a Rebeca, e aí eu faço uma pergunta, né, já indo para a área de redação. Até onde eu sei, no Enem, quando se corrige a redação, na verdade não é só um professor que corrige, são 3 para poder fazer o cheque, né? Para ver se está tudo 2, pronto. Para poder conferir e tal. E aí, quando você me diz que a inteligência artificial chega próximo de uma avaliação de um professor de verdade, vamos por assim dizer, eu trago para a subjetividade de 2 profissionais. 2 provas corrigidas por 2 professores diferentes, vai ter essa pequena variação. Vai ter essa pequena variação de 0,2, de 2 pontos, na verdade de pontos inteiros, né? É, o 40, de né? 40, Alguém 20, deu 920, isso. o outro deu 960. Isso, então assim, uma pessoa já vai ter essa variação, quanto mais essa variação muito pequena vindo de um computador. Então, puxa mais uma vez no sentido de que a correção da inteligência artificial, eu não vejo como um problema, né? Nesse sentido. Eu acho um problema ainda a logística de como isso se aplica, no sentido de como que os alunos vão fazer isso, se a gente tem logística para fazer essa aplicação digital, se os meus alunos da escola pública vão conseguir treinar de forma adequada para conseguir fazer essa prova digital, tá me entendendo? Então, assim, a correção, no meu ponto de vista, eu acho que não é o principal dos problemas. Não sei se os meninos concordam comigo. Eu vou por um lado, nesse ponto da Yasmin. Hoje o gasto que nós temos em fazer uma prova impressa é uma operação de guerra. Sim. É o Exército levando a prova para os confins do Brasil, com a polícia, aquela editora parada fazendo isso. E aí a gente pensa o seguinte, poxa, mas esse gasto, será que se nós investíssemos em tecnologia para as escolas, que é um produto que duraria por muito mais tempo, porque se você chegar numa escola dessa que foi sede do Enem, você vai ter pilhas e pilhas de papel sem função. Será que não era melhor investir num ano em tecnologia nas escolas, que duraria e seria utilizado pelas escolas durante um ano inteiro, e no outro ano fazer só uma reposição de conteúdo, de máquina ou de alguma estrutura? Isso não seria muito mais proveitoso para a educação do Brasil? Seria até como legado, né? Legado. Será que não seria muito mais proveitoso? Acho que aquele gasto... talvez no primeiro ano você vai gastar muito mais, porque vai ter que equipar tudo. Mas será que nos anos seguintes esse gasto não vai se reduzir? E isso não vai ser utilizado de uma forma mais adequada, já que a tecnologia veio para ficar? Sim. Não volta mais a ser o que era em 2019. A pandemia nos adiantou 10 anos de tecnologia, não tem jeito. Não vai mudar. Agora, para isso precisa ter um pensamento que pode ser feito, um pensamento de educação a longo prazo, para que isso, quem estiver no comando pense, poxa, eu vou fazer esse investimento inicial, mas futuramente isso vai ser um legado, que eu vou deixar para as escolas públicas, as escolas que não têm esse potencial. Verdade. Eu fico pensando muito também o que deve estar se passando na cabeça dos alunos. Eu acho que a situação mais delicada é hoje o aluno do 2º ano do ensino médio. Ele vai para o tudo ou nada, né? Quando ele chegar no 3º ano, ou você
passa do formato que você passou a sua currículo, né, inteiro se preparando, ou você vai no ano seguinte ir para uma realidade totalmente diferente, né? Yasmin, imagino que você já deve ter comentado com seus alunos sobre essas mudanças. Qual foi a reação em sala de aula? Rapaz, eles estão muito assustados, na verdade, porque exatamente essa insegurança, né? Os meninos do segundo ano no tudo ou nada, de tipo, meu Deus, se eu não passar, o que é que vai ser de mim? Porque vai ter que correr atrás de assuntos e habilidades trabalhadas em itinerários que eles não fazem ideia de para onde que vai, né? Eles trabalharam praticamente a base, a parte comum, e pensando um pouco além, né? Os meninos que estão chegando agora no primeiro ano, também é uma insegurança muito grande, porque a gente não tem como se basear, como ter certeza de como que eles vão ser avaliados, né? A gente tem o formato, mas a gente não tem um exemplo, vamos por assim dizer. Como o Zé falou, se tivesse o Enem seriado, a gente já tinha uma ideia, uma sequência aí de como se seguir. E isso é uma coisa muito difícil para o aluno pensar não é nem na interdisciplinaridade, eu não estou mais nem pensando em química, física e biologia, porque eu acho que isso daí a gente já conseguiu evoluir bastante nesses últimos 10 anos, aliás, mais de 10 anos, né, de 2009 para cá, quando surgiu essa nova forma do Enem se apresentar. Mas quando eu penso em colocar a física junto com a história, eu consigo enxergar alguns pontos que linkam e outros nem tanto. E isso vem de um problema muito maior, de um problema de formação. Então, a gente tem professores que não foram formados para dar esse tipo de aula e nem para elaborar esse tipo de questão. Então, assim, eu tenho certeza que deve ter alguém que consiga fazer isso lá no MEC para poder fazer a prova, senão a prova não vai existir. Mas eu também tenho que pensar que se meu aluno tem que conseguir responder, eu tenho que conseguir ensinar. Para eu conseguir ensinar, quem vai me formar para ter esse tipo de atitude em sala de aula? Então, é muito complicado. Os alunos estão assustados, porque eles estão com medo, sim, mas como é que vai ser a prova? A gente diz, gente, vai ser discursiva, vai ser em 2 dias. Sim, mas como que vai ser cobrado? Gente, pode ser que seja cobrado assim, mas pode. Entre o pode e o ser, é um abismo gigantesco. Então, assim, enxergando o desespero é um desespero geral, dos professores que não têm formação. Quando a gente olha para a universidade, acredito que vocês devem concordar comigo, a universidade também só vai mudar na hora que o problema chegar na beira. E esse problema não chegou na beira da universidade ainda. E aí a universidade não forma um professor de ciências, forma um professor de física, um de biologia e um de química. Ela não está nem preocupada agora. Ela não está preocupada agora nisso. Ela não forma um professor de humanas, ela forma um professor de história, um professor de geografia. Então a gente está tendo um trabalho de tentar decifrar códigos, né? Tentar decifrar dicas que dizem, que está escrito, para tentar deduzir como que vai ser uma pergunta, mas a gente não faz ideia de como que ela vai vir elaborada. E a pessoa que tem essa capacidade de elaborar esse tipo de coisa que está proposto no documento, eu admiro, porque eu não consegui chegar naquele ponto ainda. E eu preciso de uma formação com essa pessoa, e a gente não sabe nem para onde que vai. E a formação que estaria tendo com os alunos, né, o primeiro ano do ensino médio já vive aí a realidade do novo Enem. Yasmin, você que está das duas realidades, na pública e na privada, está dando certo na sua observação, visto que os dois têm objetivos diferentes, né? O ensino privado tem uma cobrança muito mais mercadológica, o ensino público nem tanto. Assim, na escola pública a gente não tem essa cobrança do mercado, mas a gente tem uma resposta muito rápida dos alunos. Em que sentido? Nesse primeiro momento, a escola que eu trabalho ainda é uma escola regular, não é uma escola nem técnica, nem profissionalizante, nem tecnológica, enfim, de ensino regular. E aí a primeira mudança para eles foi a quantidade de aulas, porque antes só se tinha 5 aulas por dia, agora são 6. Então eles precisam ficar até 12h30 na escola. Então isso acarreta que os meninos, tipo, o lanche não segura até 12h30. Às vezes o menino vem sem o café da manhã. Então assim, desencadeia um negócio gigantesco. E aí assim, a priori, os alunos não querem saber se precisa ou não ter esse sexto tempo, eles querem ir embora. Então, assim, o primeiro susto na rotina deles começa por aí. Não, mas eu não escolhi fazer, eu não quero itinerário, eu quero ensino normal. E aí a gente vai fazendo trabalho de formiguinha, de ir conversando, olha,
você precisa trabalhar isso daqui, a gente precisa desenvolver essas habilidades. Então, é um trabalho de convencimento gigantesco que a gente faz com o aluno da escola pública, o que da particular a gente não tem esse trabalho. E aí a gente vai aos pouquinhos, agora eles já estão acostumados com o horário, já estão acostumados que tem um itinerário, já descobriram que esse itinerário não era o que eles queriam agora, na verdade, outro, já querem mudar, e dizem, não, calma gente, peraí, daqui a pouco vocês mudam. Então, assim, eles já estão bem mais adaptados. Algumas coisas a gente ainda tem algumas dificuldades, como, por exemplo, na área de natureza, nesse momento, no primeiro ano, a gente houve uma redução brusca de carga horária, então a gente só vê os meninos uma vez por semana, e eles sentem isso, eles falam, professor, mas por que a gente só se vê uma vez por semana? Não, porque a carga horária é assim mesmo, ano que vem vai ser, né, ano que vem vai ser melhor, vai dar certo. Mas na escola pública a gente tem essa resposta mais rápido, porque para eles é meio que uma mudança de costume, mudança de vida. Eles nunca viram um experimento ali na frente. A gente está tendo aula de práticas laboratoriais com os meninos. Aí outros são jogos matemáticos. Nunca pensaram na matemática como um jogo, só como a parte de número, lógica, matemática. Então, para eles, quando eles começaram realmente a trabalhar aquilo dali, você vê que eles... Opa, não, mas isso daqui é legal, peraí, vamos por aqui. Eu senti essa resposta mais rápida, porque para eles é a falta de, como é que eu posso dizer, de perspectiva. E aí eles começam a ter uma perspectiva maior, porque eles começam a enxergar ali coisas que eles não enxergavam antes. Então, essa resposta na escola pública eu já tive, né, nesse sentido, que para mim foi um ponto positivo, até então. Rebeca, você que vem acompanhando, né, como é que essas decisões, essas reuniões vêm sendo tomadas, você mesmo falou que o MEC discursa de manhã, de tarde, muda tudo. Essas mudanças, elas não estariam sendo muito impositivas, uma vez que, se a gente lembrar que alguns anos atrás, quando se discutia a Base Nacional como curricular, tinha-se uma consulta pública, né, das pessoas irem a um diálogo do governo, sim, com a população, como você acha que deve ser a base, o que deve ser cobrado, até para perguntar, não só à sociedade, mas às pessoas que estão na linha de frente, que trabalham com educação, qual é a melhor forma de fazer a educação. Está faltando ou está sendo muito aquelas decisões a portas fechadas e as novidades vêm, né, de forma muito impositiva? Olha, acho que o que eu vou falar aqui, porque eu convivi isso com o Zé Luiz na audiência pública, né? Eu tenho uma outra visão. Por quê? Quando nós pensamos no Enem, ele foi respeitoso, o modelo do Enem. O que eu estou dizendo isso? Veio como adesão, foi aos poucos, agora é obrigatório. Então, esse é, sim, o lugar que eu olho o Enem. Uhum. Quando eu olho o novo ensino médio, ele foi intermediário. Por que eu digo que ele não foi tão impositivo? Porque isso estava previsto em 2009, ninguém disse, não estou nem aí para isso. Continuei dando as minhas aulas que não vão me levar a muitos lugares. E aí veio a medida provisória com o Temer. Sim. Só que ela veio em 2017, então nós estamos em 2022. Vamos considerar aí quanto tempo? 5 anos, não é? Quando veio a medida provisória, veio todo um plano de implementação do novo ensino médio. O que estava dito lá? 2017, medida provisória, então isso deu um grande burburinho na sociedade, porque a medida provisória. Claro que sempre, como novamente, o Brasil é continental, é muito difícil você colocar todo mundo nessa discussão, mas existiram as audiências públicas, existiram as consultas públicas, e no movimento que as pessoas estavam muito mais preocupadas em não acontecer, elas perderam a qualidade da discussão. Inclusive, houve uma audiência pública aqui no Ceará, que eu e o Zé Luiz estávamos presentes lá. Só que fora existiam muitas pessoas brigando para não acontecer a audiência pública por uma questão política, quando na verdade você era para estar dentro do auditório, entendendo o que estava enquanto mudança em 2018, para quê? Para 2018 entender, 2019 estudar, 2021 criar um novo currículo, 2022 entender. Mas isso não aconteceu no Brasil. O que aconteceu? 2017, não, obrigada, a gente não quer isso. Aí veio 2018, ninguém fez nada. 2019, não, nada vai acontecer. 2020, não vai dar em nada. 2021, não. Então as pessoas foram negando. Os 45 do segundo tempo. Isso. E aí as pessoas que deixaram para o final, hoje são as mesmas que estão dizendo, mas chegou de uma hora para outra. Não chegou de uma hora para outra. É porque uma mudança realmente, e o Zé Luiz trouxe isso na fala,
uma mudança que impacta uma educação, ela é uma mudança de 10 anos. E quando nós nos comparamos ao restante do mundo, infelizmente nós somos sim atrasados 20 anos. Então essa discussão de escolher o itinerário, de saber o seu projeto de vida, isso é muito estruturado fora do Brasil, todo mundo sabe disso. O nosso ensino médio ele é enciclopédico, você termina, não faz sentido eu estar aprendendo tudo aquilo ali. E eu não estou dizendo que eu vou dar menos conteúdo. Na verdade, eu vou dar mais conteúdo. De forma mais proveitosa, né? E mais aprofundada. Então, Fernando, não foi impositivo, né? Na verdade, a população, as pessoas envolvidas, eu estou dizendo isso porque eu viajei o Brasil inteiro, eu falei com escola no país inteiro. Eu falei com várias escolas, elas diziam, não vai dar em nada. Então, você tem que tomar uma decisão em relação ao novo Enem. Se eu estou discutindo o novo Enem, é porque eu me preparei no novo ensino médio. E aí muitas escolas disseram, não, vou esperar acontecer. Tá, então você tem duas opções. Esperar acontecer e ver o seu vizinho acontecendo. Mas vou voltar para a palavra inicial. Estamos navegando por mares incertos. Então, ou eu tomo ou eu avanço. José, eu queria saber sua avaliação sobre todo esse processo, mas agora o Papo de Redação vai um rápido intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Papo de Redação de volta, discutindo hoje as mudanças do novo Enem. José, a professora Rebeca vinha falando da adaptação, né, das instituições de ensino, das escolas, a essas novas realidades de novo ensino médio, novo Enem. Faltou mais engajamento, não só das instituições, mas também das editoras de material didático, de correr atrás da atualização o mais rápido possível para que a gente conseguisse prosseguir no avanço da educação? Eu acredito que é o seguinte, as editoras trabalharam, elas prepararam. Já tem escola que o ano passado já estava com o novo ensino médio sendo trabalhado. Mas, como tudo, eles estão trabalhando dentro de uma lógica que pode, de repente, ter que fazer um desvio. Tá? Foi se estudado o quê? O que é que vai ser formação geral básica? Vamos pensar no que vem caindo no Enem nos últimos anos e ver aquilo que mais é utilizado. O que é que realmente é indispensável na área da matemática que se não tiver você não consegue caminhar. Então isso se tornou formação geral básica. Foi feita uma curadoria de todo esse material. Tá? Acredito que muito mais o fato da mudança ser no ensino médio. O ensino médio é mais difícil de mudar. Por isso que eu digo que é a mudança mais radical que a gente está tendo. Porque a BNCC veio da educação infantil. Então, ela já vem mudando lá, foi muito bem aceito. O Fundamental 1 foi bem aceito, no 2 já veio. Mas o ensino médio, ele já é muito mais trabalhado em cima daquele resultado de um vestibular. Então, todos os professores que estão lá seguem muito mais um caminho que já está praticamente dito de como tem que se fazer a prova, de como tem que se preparar o aluno para aquela prova. Como não tem isso, o professor está tendo que se adaptar, né? E muita gente disse, mas essa mudança vai acabar tirando o emprego de algum professor. Toda mudança, quem não se adapta acaba perdendo o seu espaço. Mas vai ter que mudar. Tem que mudar. Tá? Eu vou dar uma opinião de dentro de casa. Tenho 3 filhos, 2 fizeram engenharia civil e o último está entrando agora no primeiro ano. Os 2 lá estavam revoltados, porque na época deles essa mudança não tinha acontecido. Para que eu me aprofundei em tantos conteúdos que na minha universidade, no meu curso, não teriam tanto? E esse outro que está entrando agora disse, eu já sei o que eu vou escolher. Eu vou querer estudar mais essa área, porque eu estou pensando em... Então, eu acredito que essa mudança em si, ela é muito boa. Agora, o que a gente tem que saber é como preparar, como a Yasmin falou, que é muito importante. Os professores nunca foram preparados para isso. O MEC deveria ter formado esses professores já, desde lá também. As escolas poderiam ter se adaptado e começado a estudar isso, né? E não vamos nos esquecer que nós tivemos uma pandemia pelo meio disso. É verdade. 2 anos de pandemia, 2 anos de aluno fora da escola, 2 anos de professor fora da escola, 2 anos de educação. O Brasil foi o país que mais demorou a retornar às aulas presenciais. Então, isso abalou profundamente. Tem um detalhe nessa mudança que ele vem focado num projeto de vida, que todos falam a importância do projeto de vida. O projeto de vida no novo ensino médio,
Que o aluno, quando chegar lá, vai ter que pensar no novo ensino médio dele, no como ele vai chegar na profissão. E eu acredito que esse projeto de vida não está lá no primeiro ano. Ele tinha que estar no oitavo, no nono, para quando o aluno chegasse no primeiro ano, ele já ter mais ou menos a noção do que ele vai querer. Porque ele vai ter que escolher. Então, a pandemia atrapalhou isso. As escolas não tiveram como preparar o aluno que estava no nono ou no oitavo e chegou agora no primeiro. Tá? Realmente é difícil. Difícil da gente pensar como vai fazer, mas está posto. Vai ser feito. Nós temos que correr atrás disso. Yasmin, nós somos de uma geração, né, da época de estudante que o antigo vestibular tinha as provas específicas e isso era o terror, né, dos alunos, a preparação a exaustiva. Esses novos itinerários formativos tendem a ser as novas específicas, né? Na sua avaliação, isso é bom ou ruim? Assim, eu acho bom no sentido do menino chegar um pouco mais próximo daquilo que ele tem afinidade, até mesmo para escolher de forma mais adequada a profissão que ele vai ter. Até mesmo porque, na nossa época, da específica mesmo, né, matemática, física, no meu caso, matemática e física, era o conteúdo em si que era cobrado. Aquele conteúdo que era cobrado daquela forma, aquela questão estruturada com desenvolvimento de não sei quantas linhas que prove que. Agora, a intenção não é trabalhar o conteúdo, é trabalhar um eixo, é trabalhar uma habilidade, é trabalhar o empreendedorismo, é trabalhar a investigação científica, o que é mais abstrato, porque antes a gente tinha só o concreto, a gente tinha o concreto da conta. Agora ele vai trabalhar com situações em que ele vai se deparar na vida profissional dele, que ele vai se deparar dentro da universidade. Então, assim, eu acho mais vantajoso a questão do itinerário e eu acho até mais complexo do que na nossa época as específicas que a gente fazia, porque não é fácil você trabalhar em cima desses eixos. Não é fácil. O mais fácil é você decorar o conteúdo. Você decorar o conteúdo, você reproduzir aquela sequência que o professor coloca na lousa, você decorar o caminho e fazer. Aqui a proposta do novo Enem, consequentemente também da BNCC para o ensino médio, é que o aluno seja, como é que eu posso dizer, crítico em cima daquilo dali. Ele é a mente pensante daquilo dali, ele é o centro da educação. E isso não é fácil, não é simples, ele tem que ter o conteúdo, ele tem que ter o conteúdo, como a Rebeca disse. Trabalhar a BNCC não quer dizer que eu vou dar menos conteúdo, não. Se duvidar, a gente está dando mais conteúdo e numa qualidade, assim, fora do comum, porque ele vai tratar com situações, problemas da própria profissão. Então, isso deixa a escolha dele lá na frente mais assertiva, mais segura. Ele vai escolher com uma segurança maior. O que a gente não tinha, a gente escolhia porque eu gostava de matemática e de física. E não necessariamente gostar de matemática e física quer dizer que eu vou ser um bom profissional ou me dar bem dentro da engenharia, por exemplo. Então, assim, eu acho agora mais assertivo, mais complexo e mais interessante para o aluno. Acho que talvez até perca aquela questão da corrida incessante, de eu acerto mais questões aqui, disso, eu sei esse tipo de solução, esse tipo de bizu para sair desse tipo de questão, porque não é a questão de bizu, é a questão de conseguir refletir aquela situação e propor uma coisa que seja viável. Isso, assim, né, para mim, acredito que para vocês também, é um raciocínio que não é simples. Para você chegar a propor uma coisa, você tem que ter o conteúdo e muito. Mas tem que ter conseguido já pensar sobre isso tudo, todos esses processos. Torna o ensino mais significativo, né, também, sim. Porque todo aluno questiona o professor por que eu estou aprendendo isso, o que eu vou usar isso na minha vida, e no final das contas... Né? Bem, a gente discutiu muito essas mudanças no Enem, mas ainda falando do Exame Nacional do Ensino Médio, já que a gente está no terceiro bloco, eu não queria deixar de escapar uma outra polêmica. O INEP anunciou aí a possibilidade de reutilizar questões no Enem desse ano. Vocês têm uma opinião a respeito disso, professora Rebeca? Olha... É triste. Como opinar, não é? Porque, assim, quando se pensa nisso, se pensa num plano de governo, não é? Então, se eu sei que em 2024 eu tenho um novo Enem, eu não sei este ano, eu sei desde 2017 que já existiria isso. Então, o governo que hoje está na situação, era para ele pensar, qual é hoje o meu banco de itens? E dentro desse banco de itens, quantos eu vou precisar, considerando a pré-testagem, considerando...
E aí, Pensar assim, na logística disso tudo para dar certo, né? e aí, assim, sendo muito gentil, a minha opinião é falta de respeito. É falta de respeito aos alunos que hoje estão estudando e que continuarão para o próximo ano. Porque você vai dizer assim, vou repetir questão, parece que você não está preocupado com a prova. Não é? Então, assim, isso é polêmico. E o que está dito é que tem pouquíssimo, então para 2 a gente precisa de no mínimo 90, e se eu 2 anos 180, e como é que eu tenho 40 questões? Não é? Então, assim, na minha opinião, não houve planejamento, não houve cuidado, Não houve organização, pensamento a longo prazo. Então, assim, eu acho que muito mais incerto para esse aluno de 2024 é incerto para este aluno deste ano. Porque é saber que eu sei o modelo, mas não existem questões. Então, nós vamos correr mais riscos ainda. Porque uma questão para entrar num modelo desse, tão grande no Brasil, ela era para ter sido testada no mínimo 5 anos antes. E como é que eu tenho este ano apenas 4? Então, a minha opinião, Não, sendo muito gentil... Uma coisa era a gente não ter questões para serem pré-testadas hoje. Porque isso, né, aí dá tempo de correr atrás para não faltar daqui a 5 anos, né? Não, vamos correr aqui atrás no processo e tal. Mas está faltando para hoje. Isso quer dizer que há um tempo não está tendo preocupação, organização e respeito com todo o processo. E são questões que, por mais que, na minha opinião, eles abram aí um edital desesperador, vamos criar questões aqui para poder fazer o Enem no final do ano. Não é simples você elaborar uma questão no estilo Enem. Não é simples, não é um processo que você senta e faz assim, 10 minutos criei uma questão. Não é. Aí você precisa passar por pessoas que vão validar aquilo dali, você precisa passar por um pré-teste. Então tem todo um cronograma a ser seguido, ver se não tem erro na questão. Você coloca em xeque a lisura do processo seletivo. Porque qualquer questão que seja repetida em qualquer vestibular, essa questão é anulada. Verdade. Dependendo da quantidade de questões, o edital todo é anulado e vai ter que ser reaplicado numa nova prova. Então, assim, é muito complicado. Você, tipo, os alunos que estão estudando, sim, mas aquele aluno que já fez aquela questão, como que a gente vai conseguir? Já é muito difícil a gente ter o mesmo ponto de partida entre todos os alunos que a gente pensar do Brasil inteiro, né? Que é um país continental. Imagina agora, partindo do pressuposto que a gente vai ter questões que não são inéditas. E aí levanta uma outra questão. Se eles não estão preparados para 2 anos de prova que nós vamos ter agora, será que eles vão ter questões preparadas para 24? Será que essa mudança... Porque se nós calcularmos... Vai ser um outro modelo, né? Se a gente calcular 5 anos, a gente tem 3 mais 1, 2 do tempo, nós temos 5 anos aí. Então, nesses 5 anos, nós não preparamos nenhuma questão para esse vestibular que estaria em 22 e 23. Será que a gente vai estar pronto para 24 ter realmente essas questões? José, a gente vinha falando aqui de políticas para a educação, políticas de Estado e não políticas de governo, políticas a longo prazo, que, como você bem falou, são necessárias, né, porque o país não pode ficar para trás. Mas o atual governo, né, visto diante de muitos escândalos que a gente vê no Ministério da Educação, ministro exonerado, demissão em massa do Ministério da Educação, está sendo um entrave para a aplicação de tudo isso, da forma que seria ideal? Nós vamos pensar da seguinte forma. Nós temos um governo com 3 anos e 5 ministros. Será que o primeiro ministro que entrou, ele pensou num plano de trabalho e foi seguido pelos outros 4? Ou será que cada um foi para um canto? Então a gente pensa, o pessoal que realmente estava trabalhando dentro do INEP, que vinha numa sequência, saiu em massa. Quem eram os operadores daquele processo. Aí eu deixo esse ponto de interrogação para todos. Um governo que tem 5 ministros em 3 anos se preparou para uma mudança do novo ensino médio? Para a mudança do Enem em 24? Será que esses 5 que passaram pensaram nessa mudança que é a mudança da educação? O bastão foi passado de forma apropriada, né? Sério, sabe? Eu tenho minha opinião, mas eu não gostaria de me dar essa opinião. Eu deixo essa suspeita, essa dúvida na cabeça de todo mundo. Se a gente está chegando em 22, sem questões para 23, 24... será que isso foi pensado? Professora Rebeca, a condução aí do governo federal, do Ministério da Educação, como é que a senhora avalia?
Nossa, né? Me posicionar em relação a isso. Se para os alunos eu acho uma falta de respeito, para hoje, para nós profissionais, para todos nós que estamos envolvidos, eu vou continuar sendo gentil falando a palavra incompetência. Porque assim, quando eu penso plano de governo, é diferente de plano de Estado. Então a gente está em dois lugares e eu estou falando do plano deste governo. Se eu assumi há 3 anos e eu sabia que, independente do novo Enem, que não é o dele mais, mas ele teria que dar conta no mínimo para o Enem que hoje está. Então, como isso não foi pensado, junta 2 lugares. A falta de respeito com este aluno que está dentro da escola, no 2º ano, no 3º, e a incompetência de não perceber que precisa ter um plano de trabalho, que é simples um plano de trabalho. Saber se eu estou aqui onde eu quero chegar em 4 anos. Todo governo que entra tem seu plano de trabalho. Então, assim, nós temos aí uma grande dívida e nós vamos pagar essa conta. E ela não vai ser baixa. É uma conta muito alta. E uma conta em cima da educação. A educação. Do futuro do país, né? Do Exatamente. plano que vem sendo construído há muitas décadas. Infelizmente, o Papo de Redação está chegando aí nos seus instantes finais. Queria agradecer a cada um de vocês pela presença, pelas informações. Acho que o programa foi muito esclarecedor para a sociedade. Né? Nós que estamos aí na lida da educação, a gente acompanha, a gente sabe, mas o pai de aluno, né? A pessoa que quer ver a futuro da nação vê muita coisa acontecendo, mas muitas vezes não entende. Eu acho que o programa de hoje foi muito esclarecedor. Agradeço mais uma vez a todos. Papo de Redação termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.